Olá, obrigada por se juntarem a nós. Estamos no programa Conceitos Básicos na Sabedoria da Kabbalah. Olá, Dr. Lightman. Dr. Lightman, olá a todos. O tópico que vamos falar hoje é o ego. Queremos compreender o que é o ego de acordo com a sabedoria da Kabbalah da forma mais simples, para que nos toque de uma forma emocional. Dr. Lightman, eu sempre pensei, bem, talvez não seja a pessoa mais justa no mundo, mas tento ver-me como uma boa pessoa, tento ser simpático para os outros, nunca faço coisas más de forma intencional. Tento estar em boas relações com todos, mas desde que cheguei à sabedoria da Kabbalah vejo que há tanta conversa acerca deste conceito, o ego, e eu percebo que isto é algo que está ligado a toda a gente. Portanto, a minha pergunta é, quando a sabedoria da Kabbalah fala acerca do ego, é algo que está relacionado comigo, diretamente? Dr. Lightman está ligado a todas as pessoas. E a cada uma das pessoas. Ora, então o que é o ego? Na sabedoria da Kabbalah, quando dizemos ego, o que é que isso significa? Dr. Lightman, ego é força interna na pessoa que determina que a pessoa existe. E nesta existência, ele retira-se dos outros níveis, inanimado, vegetativo, animal e os outros seres humanos e coloca-se de lado e diz: este sou eu. E daqui para a frente já há muitos cálculos a fazer com o seu ego. Bem, eu estou familiarizado com a palavra egoísta. Um egoísta é alguém que não tem consideração pelos outros, que pensa em si próprio apenas. É isso que a Kabbalah quer dizer quando fala em ego? Dr. Lightman, isso também, mas também mais que isso. O que quer dizer que eu não considero as outras pessoas? Nós temos consideração com as outras pessoas da mesma forma quanto temos consideração pelo nosso ego. Ora, e como é que o ego é expressado no nosso dia a dia? Dr. Lightman, calculamos sempre no nosso coração como obter tudo de bom para nós. Ora, não é só para obter bom? Dr. Lightman, certo. A cada momento das nossas vidas. Ora, não compreendi. Então, como é que este mecanismo do ego funciona? Dr. Lightman, é um desejo interno do homem que quer existir e na forma e na medida, no estado que é o mais confortável e o melhor. Ora, porquê que diríamos a uma pessoa que ele é um egoísta? Ele fica aborrecido? Dr. Lightman, bem, na realidade é assim que funciona na sociedade, mas não tem nada de mau nisso. Oh, não, ok, então se não tem nada de mau já estou a ficar mais calmo. Dr. Lightman, então porquê? Oh, não, porque normalmente é um insulto dizer a alguém, é um egoísta. Dr. Lightman, bem, pode dizer de outra forma, pode dizer, eu sou um egoísta, eu só penso em mim, eu rebaixo todas as pessoas. Ora, bem, eu penso em mim próprio, mas não quer dizer que esteja a rebaixar os outros. Dr. Lightman, então, isso não é mau? Ora, é mau um egoísta bom, mau, um egoísta mais bem sucedido? Bem, eu estou a tentar obter do doutor uma forma de definir aqui o que é um egoísta. O que é que diferencia, o que é que divide entre uma pessoa e os outros, que pode dar a ideia do próprio. Dr. Leitman, certo, toda a gente é assim. Oren diz que também que este mecanismo está sempre a fazer cálculos sobre como eu vou sentir-me bem, como eu vou beneficiar. Dr. Leitman, certo, todas as pessoas funcionam assim. Oren, então, ok, temos estes dois elementos. A sabedoria da Kabbalah também fala do desejo de receber prazer e abundância. Isto são duas coisas diferentes do ego. Dr. Lightman, é a mesma coisa. Então por que existem tantas expressões, tantos conceitos? Dr. Lightman, existe todo um tesouro de palavras, muitas palavras à volta deste termo ego na sabedoria. E quando é que usamos a palavra ego e quando é que usamos a palavra desejo de receber prazer? Dr. Lightman, o desejo de receber prazer
É como se fosse o conceito filosófico, científico, mas o ego pertence mais à literatura escrita ou à linguagem falada. Oh, Ren, ok. Então os níveis inanimado, vegetativo e animal da natureza também têm ego? Dr. Lightman, claro. O seu ego permite-lhes existir? Oh, Ren, e o homem? Dr. Lightman, o homem também, mas ele baseia a sua existência à custa dos outros. O ego na pessoa viva à custa dos outros. Ora, um animal, sabe, ele quer comer os outros animais, porque está esfomeado. Dr. Lightman, certo? Ora, na pessoa também pode comer os outros, mas... Dr. Lightman, bem, pode comer os outros, mas ele na realidade quer viver à custa deles, rebaixá-los, fazer deles um escravo comparado com ele próprio, que é como eles deveriam estar, num nível abaixo deles. Tem prazer sobre isto, em controlar os outros. Mas no nível animal isto não existe, apenas no nível humano. Ora, esta tendência para operar à custa dos outros, para ter vantagem sobre os outros, é algo muito egoísta ou apenas nas pessoas egoístas? Dr. Lightman, é encontrado em todas as pessoas, apenas em diferentes medidas. Ora, é possível fazer algo para o meu benefício, como disse, que desejo sempre estar no bem, sem que seja à custa de outra pessoa? Fazê-lo apenas para mim. Dr. Lightman, e não é importante ter os outros em consideração? Ora, essa é a minha pergunta. Temos uma realidade em que é possível que no meu ego não temos consideração pelos outros, mas na realidade só estamos a aproveitar para nós, mas não estamos a ter vantagem dos outros. Dr. Lightman, então isso significa que o seu ego é muito limitado. Ora, o que é que isso significa, limitado? Dr. Lightman, limitado em tamanho. Ora, então é uma pequena medida de ego. Então um grande egoísta quer sempre fazer à custa dos outros. Dr. Lightman, sim, quer ter vantagem à custa dos outros. O mais possível, quer dominar os outros, quer que eles tenham consideração por ele e que o respeitem, mesmo sem os pressionar. Rani, o que é que isso lhe dá? Dr. Lightman, dá-lhes a sensação que as outras pessoas o respeitam. Não é daqui que nós os controlamos, mas que desperta neles um desejo deles próprios. Rani, e porquê? Dr. Lightman, porque então é dito que na realidade somos assim, grandes e respeitados. Oran, anteriormente usou esta palavra difícil de querer prejudicar os outros. Isso também é ego, certo? Dr. Lightman, bem, claro que sim. Oran, pensa que todas as pessoas têm um desejo para prejudicar os outros, mas apenas em diferentes medidas, diferentes volumes, ou apenas as pessoas têm os egos grandes? Dr. Lightman, veja. Tudo muda de uma pessoa para a outra. Dentro de uma pessoa, em diferentes alturas. E, portanto, é difícil aqui determinar estes assuntos. Ora, prejudicar a outra pessoa é algo malvado mesmo, mau, prejudicar o outro. Dr. Lightman, certo, mas se nascemos assim, ou se recebemos este tipo de educação, e já existimos dentro dessa situação, que recebemos prazer ao magoar os outros. Magoar não significa nada em si próprio. Magoar pode ser simplesmente que queremos ficar, sentar, conduzir num lugar que pertence a outra pessoa, certo? Não que o estejamos a magoar ou a bater, certo? Mas que em alguma medida queremos tomar o lugar dos outros. Ora, nisso também vem do ego, Dr. Lightman, claro. O doutor está sempre a acrescentar outra camada, outro elemento. Dr. Lightman, o ego é todo o mundo. É o mundo completo. Se não nos sentíssemos a nós próprios e ao mundo que está à nossa frente, então não nos consideraríamos uns aos outros. Nem sequer sentiríamos a realidade.
Ora, isto é um mecanismo através do qual a pessoa se sente a realidade, totalmente certo. Ora, na sabedoria da Kabbalah ouvi uma palestra do doutor que dizia que o ego da pessoa se expressava no facto que a pessoa tem este desejo excessivo, que é muito diferente dos animais. Os animais comem tanto quanto precisam, tudo o que fazem é tanto quanto precisam, como foram criados. Mas o ser criado, não tem limites, quer isto, aquilo, quer engolir o mundo todo. Dr. Lightman, certo. Ora, há um problema com isto? Dr. Lightman, porque é à custa dos outros. Ora, e se não for à custa dos outros? Dr. Lightman, se não está a magoar ninguém com isto, então, por favor, use. Ora, então a Kabbalah não está a dizer-me para me limitar, para ser feliz com pouco? Dr. Lightman, não, de forma alguma. Ora, então porquê que a sabedoria da Kabbalah fala deste desejo excessivo que faz parte do ego? O que é que estão a tentar dizer-me, Dr. Lightman? Que é tudo à custa dos outros. Ora, mas diz que às vezes não é à custa dos outros e que não é mau. Dr. Lightman, sim, mas no fim de contas acaba sempre por ser à custa dos outros. Ora, e então o que é que isto tem a ver com os outros? Dr. Lightman, que temos que ser considerados com os outros, que eu sou dependente dos outros, que os outros são dependentes de nós e que tudo o que usamos para nosso benefício temos que ver e garantir que não é usado à custa dos outros. Ora, então isto é o limite? Dr. Lightman, o limite está no pensamento, na nossa análise. Ora, e o que é que estamos a analisar? Dr. Lightman, precisamos de ver que usamos tudo o que existe no mundo, que temos consideração por todos os outros que também estão nesse mesmo mundo. Ora, lindo. Então, a pessoa, como é que avança mais na sua atitude perante o ego? Já definimos o que é o ego e agora queremos saber o ego. Temos que olhar para ele como algo bom ou mau? Dr. Lightman, como algo que precisa de equilíbrio. Ora, equilíbrio? Dr. Lightman, certo. Ora, como é que define equilíbrio? Dr. Lightman, que vai ser bom para todos os outros. Para nós, mas também para os outros. Ora, isso é um ego equilibrado? Dr. Lightman, certo. Não estamos a dizer que é mau em si próprio. Estamos a dizer que o uso do ego pode ser mau. Ora, não que é um uso mau do ego, Dr. Lightman, que temos apenas em consideração nós próprios e precisamos de ter todos os outros em consideração. Ora, isso é que é um equilíbrio, Dr. Lightman, certo. Ora, esta tendência egoísta na pessoa tem expressões positivas e negativas? Dr. Lightman, bem, nós vemos isto. Cada pessoa tem um desejo por comida, sexo, família, dinheiro, conhecimento, respeito. Estes são os 5 desejos básicos. E cada pessoa usa de diferentes formas e medidas. E quando é que é positivo e quando é que é negativo? Dr. Lightman, quando considera todos os outros é positivo, quando só se considera ele próprio, ou mesmo só a sua família mais direta, então é egoísta. Às vezes relacionamos na Kabbalah como o nosso ego, como o nosso motor do desenvolvimento, provavelmente também de toda a humanidade. Dr. Lightman, certo? Então o ego é algo que precisamos para estar em movimento? Dr. Lightman, o ego é algo muito importante e positivo. Pode ser. E pode ser o oposto. Depende de como consideramos a nós próprios e aos outros. Ora, qual é a diferença principal de opinião entre a relação da sabedoria da Kabbalah com o ego e outros métodos? Vamos dizer, os métodos orientais e as religiões. Dr. Lightman, as religiões e as sabedorias orientais basicamente relacionam-se com o ego nos seres humanos. Como envolver-se no ego, como se relacionar com o ego, como limitar o ego, como fazer dele todo o tipo de formas, níveis, usos, etc.
A sabedoria da Kabbalah, em especial, olha para o ego não como uma coisa totalmente negativa, como o resto das religiões e fés e etc. Mas algo que pode elevar a pessoa para um nível mais alto. Especificamente, não é por razão nenhuma que está escrito aquele que é maior que o seu amigo tem uma maior inclinação ao mal. Dr. Leitman, ora, num ego maior, Dr. Leitman, certo. Se a pessoa usar o seu nível de ego corretamente, pode alcançar níveis muito mais bem-sucedidos. Ora, o que é que significa usar o ego como um elevador para o sucesso? Dr. Leitman, o ego é a força interna que queremos mais. Usar tudo o que existe. Mas se usarmos esta força de tudo o que existe para alcançar um objetivo específico como um motor que seja para o bem de todas as pessoas, então o nosso ego é uma coisa boa. Eu posso ser uma pessoa única, singular, boa para todos, por causa do meu ego. Oran pode estar sem ego? Dr. Lightman, não. Dos níveis inanimado, vegetativo, animal e ser humano, não há nenhum ser que não tenha ego. Mesmo o inanimado, vegetativo, animal. Mas o seu ego é apenas um desejo para se manterem. É chamado um desejo de receber. Mas na pessoa é um desejo de receber que não é simples. Quer conquistar cada vez mais e mais e mais até engolir o mundo inteiro. Ora, na sabedoria da Kabbalah fala de que a pessoa precisa de se elevar acima do seu ego. O que é que nós estamos exatamente a elevar para onde? Dr. Lightman, acima do pensamento em si próprio. Ora, explique-me isso um bocadinho. Dr. Lightman, que a pessoa está todo o tempo a pensar em si própria. É assim que estamos construídos. Ora, e é assim o ego? Dr. Lightman, certo, mas existem níveis nisto. Desde o momento em que existimos, em que sentimos que existimos, estamos sempre preocupados connosco próprios, apenas connosco próprios. E quando crescemos mais e mais, então começamos a ver que tiramos partido, especialmente se tirarmos partido à custa dos outros. Temos ainda mais prazer assim. Oh, e porquê? Dr. Leitner, porque é assim que somos construídos? É muito simples. Quando estamos a usar a sensação do outro, os vasos do outro, as mãos do outro, tudo o que tem, então estamos a ter mais benefício. Como se fosse maior que eu. Dr. Leitman, isso também, isso que está a fazer e a acrescentar àquilo que eu estou a fazer. Como, por exemplo, um patrão e o seu empregado, etc. O nosso ego empurra-nos para tirar partido dos outros, de tudo que existe à nossa volta, para benefício próprio. Ora, então o que é elevar-nos acima do ego? Dr. Lightman, é o oposto, é trabalhar com o ego da forma oposta. Não usá-lo para o benefício da pessoa, mas para o benefício dos outros. Ora, como é que se parece uma pessoa que se elevou acima do seu ego? Dr. Lightman, é possível que veja que está a fazer algo para o benefício dos outros, mas normalmente nem sequer pode ver, porque está tudo na intenção, no seu pensamento. Ora, que intenções é que tem depois de se elevar acima do seu ego? Dr. Lightman, que quer tudo para o benefício dos outros, totalmente. Ora, e que ações é que tem que fazer para se elevar acima do ego? Dr. Lightman, diferentes ações, não importa. O principal é a intenção que quer originar através de todos os meios e ações o que eles estão a fazer, o que os outros estão a fazer para o benefício dos outros. Ora, e o que é que isto lhe vai dar? Dr. Lightman, prazer, como tudo o resto, como queremos de todas as outras ações que causamos em nós próprios ou através de alguém, que vamos ter prazer disto.
Ora, é um prazer diferente, de um nível diferente, de um nível diferente. Dr. Lightman, é a sensação, é o preenchimento do ego é chamado prazer, o preenchimento do desejo é chamado prazer. E, portanto, tanto quanto a pessoa faz um esforço para preencher o seu desejo, quer por si próprio ou usando os outros, para o seu benefício ou para beneficiar os outros, nisto a pessoa sente o preenchimento, o tipo de preenchimento, daqui tem partido. E é assim que mede a sua vida. Existe um termo como este em Kabbalah que diz que corrigir o ego, Dr. Lightman, certo? Ora, o que é corrigir o ego? Em vez de usarmos para o benefício de nós próprios, usá-lo para o benefício dos outros. Ora, se precisarmos de corrigir o ego, então por que é que fomos criados com ego para começar? Dr. Lightman, para que possamos corrigir-nos. Ora, e o que é que beneficiamos de todo este assunto? Dr. Lightman, que estamos a elevar-nos do nível animal para o nível falante. Ora, e o que é que existe neste nível avançado? O que é que muda de forma qualitativa, Dr. Lightman, que temos os outros em consideração e que nos vemos a nós próprios como um meio para preencher os outros? Ora, e o que é que isto dá à pessoa? Dr. Lightman, que nisto podemos alcançar um estado em que vamos sentir que somos semelhantes ao Criador. Ora, como é que o Criador está ligado ao ego? Dr. Lightman, porque o Criador responde todas as pessoas, preenche todas as pessoas, preenche os prazeres de todas as pessoas. E se estivermos a fazer as coisas para preencher os outros, somos semelhantes ao Criador. Ora, a pessoa torna-se semelhante ao Criador quando usa o seu ego desta forma melhorada. Dr. Lightman, sim, porque está a fazer doação aos outros. E então não é apenas chamado uma criatura, um ser criado, mas é chamado Adão, um homem. É aquele que é semelhante ao Criador. A quem é semelhante ao Criador é Adão. Adam. Ora, e como é que define o Criador de forma simples? Dr. Lightman, é a força da doação. É uma força anti-egoísta. Ora, então o Criador é anti-egoísta? Dr. Lightman, certo. Ora, então o que ele é? Dr. Lightman está em doação, apenas a dar. Ora, então corrigir o ego é ser semelhante ao Criador, Dr. Lightman, certo? Ora, se a pessoa não quer corrigir o seu ego, o que é que lhe vai acontecer? Dr. Lightman, nada, vai viver assim a vida toda. Ora, nem se quiser corrigir o seu ego, o que é que lhe vai acontecer? Dr. Lightman vai receber forças da natureza que o ajudem a fazer isso. Ora, que forças? Dr. Lightman, que se quer estar em doação para o benefício dos outros, então já começa a sentir o quanto a natureza opera com ele, o ajuda de todas as formas possíveis, contra, a favor, para o ajudar a alcançar um estado em que fique semelhante ao Criador. Ora, a forma final do ego, quando na nossa evolução enquanto seres humanos, como é que precisa de ser? Dr. Lightman, num futuro distante? Ora, espero que seja num futuro próximo. Como é que precisa de ser? Dr. Lightman, que todo o ego se vai inverter em bom. Ou seja, do benefício próprio para o benefício dos outros. Ora, temos que o corrigir. Dr. Lightman, temos que o corrigir. Toda a nossa evolução e tudo o que nos acontece é apenas por forma a invertermos o nosso desejo do nosso próprio benefício para o benefício dos outros. Agora, olhando para isto de uma forma mais abrangente, na nossa evolução humana, o que é que nos aconteceu no curso da história? O que é que nos vai acontecer agora? Dr. Lightman, o nosso ego, ao longo da história, expandiu, elevou-se, tal como massa, e da mesma forma queremos usá-lo de cada vez de uma forma que é mais egoísta. E então, a partir daqui, queremos construirmos à nossa volta todo tipo de meios e máquinas e coisas para revelar continentes, para conquistar os mares, o ar. Isto tem tudo a ver com o crescimento do ego. A verdade é que o nosso ego é o nosso motor de desenvolvimento. Caso contrário, permaneceríamos como animais. O tipo de animal em que o ego se começa a desenvolver
para além da forma como nasceu e se desenvolveu, como vemos em todo o tipo de animais, este animal é chamado homem, porque pode alcançar o nível do Criador. E temos que ver como conseguimos alcançar. Podemos avançar, acelerar o nosso desenvolvimento. Ora, então qual é que é o nosso próximo nível do desenvolvimento? Dr. Lightman, que vamos realizar exercícios que nos ajudem a desenvolver, a tornar-nos semelhantes à força da doação que é o Criador. Ora, estamos a chegar ao fim do programa. Falamos do ego, que é algo que tem muitas dimensões, muitas camadas, muitos níveis. Então faça um sumário para mim. O que é o ego? Dr. Lightman, toda a matéria, o material da criação, do início até ao fim. Falamos do ego como a criatura que se sente, que usa o seu desejo à custa dos outros. Esta parte do desejo, chamamos o ego. O resto dos desejos, que se preocupa apenas consigo próprio de alguma forma, ou como a natureza o opera de forma instintiva, isso não chamamos ego. Ego é o que está acima do desejo normal. Dr. Oran, e o que é que me deseja neste meu desenvolvimento egoísta dentro da sabedoria da Kabbalah relativamente ao meu ego? Dr. Lightman, que cresça em si o mais possível. Ao mesmo tempo, com todas as forças à volta dele, que saiba como usar este ego aumentado, que de cada vez fique mais corrigido e que seja uma pessoa grande, que incorpore em si própria toda a realidade. Oh, Ron, muito obrigada, Dr. Lightman. Dr. Lightman, bem? O que sente, então, vai sentir-se bem quando estiver a passar tudo a todos, a toda a humanidade. Oh, Ron, muito obrigada, Dr. Lightman. Obrigada a todos. Dr. Lightman, obrigada. Tudo do melhor. Oh, Ron, obrigada por terem estado connosco. Tudo do bom.